Sem aumento do teto da dívida americana, Estados Unidos poderão ter recessão, diz o Tesouro americano. Ó, não sou eu que estou dizendo não, é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Dá uma olhada nessa outra manchete aqui dos últimos dias. Se os Estados Unidos não elevarem o teto da dívida, eles poderão ter o primeiro default da história. O que é default? Calote, ou seja, não pagar as dívidas que eles têm com credores, com pessoas, instituições que emprestaram dinheiro para eles, certo? Essa aqui é até um pouco mais preocupante, tá? Estados Unidos ficará sem fundos em outubro, 18 de outubro de 2021, se não elevar o teto da dívida, diz a Janet Yellen. E no Senado, aqui está o grosso. A oposição republicana se recusa a aumentar ou a suspender esse teto da dívida pública dos Estados Unidos. Já imaginou se isso acontece? Pois é, fruto de todo esse contexto, eu decidi fazer esse vídeo, mais um episódio, o 8º episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores. Quer entender tudo isso? Assiste esse vídeo até o final. O que é esse quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores? Basicamente eu pego algum fato que está gerando burburinho no mercado financeiro, está gerando muita dúvida, está gerando preocupação. Eu venho aqui tirar as vendas dos teus olhos para te mostrar a verdade nua e crua, a realidade dos fatos, para que você também consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Tanto em momentos de crise como em momentos de crescimento da economia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do nosso episódio de hoje é esse possível calote da dívida americana, Estados Unidos talvez entrando em recessão em breve, segundo o Tesouro americano, como que isso afeta os seus investimentos, qual que é todo esse contexto, o que você deveria fazer a partir de agora. Então vamos lá, ó. Talvez você não saiba, talvez você já saiba, mas eu preciso te dizer como que funciona esse cenário do endividamento dos Estados Unidos. Em 1941, foi determinado por lei que o limite máximo da dívida pública americana seria de 65 bilhões de dólares. Agora, dá uma olhada aqui na minha tela nesse exato momento. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo dados oficiais do Banco Central americano e a gente está vendo aqui qual é o total da dívida pública, certo? Americana. E a gente vê aqui, consegue ter esses dados desde 1966, quando já extrapolou, já estava em 321, né? Bilhões de dólares, sendo que a dívida pública foi subindo, aumentando e depois da crise de 2008, que até hoje não foi resolvida, esse negócio aumentou vertiginosamente, sendo que hoje a gente está em quanto? 28,5 trilhões de dólares. Mas Vinícius, espera aí, o máximo não era 65 bilhões? Como é que hoje está em 28 trilhões? O que acontece? Ano após ano, os Estados Unidos ele bate nesse teto. O que está acontecendo esse ano acontece basicamente todos os anos. E aí o governo, ao invés de cumprir a lei, o que ele faz? Ele muda a lei. Ou ele suspende essa determinação, essa legislação, ou ele vai elevando esse teto ano após ano. É as mazelas da política. Então sempre fica essa lenga-lenga, sempre fica essa preocupação, essa tensão, esse nervosismo. Então o que eu quero te dizer já de cara, isso sinceramente não me preocupa, essa questão do calote da dívida pública americana. Está tendo uma resistência da parte republicana do Senado, mas ano após ano tem essa resistência, acaba gerando burburinho e no final das contas eles aprovam, porque senão os Estados Unidos entram em crise e aí fica um cenário muito pior, né? Dar um calote é algo muito sério, ter um default, eu simplesmente, a maior economia do mundo dizer assim, ó, não vou pagar minhas contas porque eu não tenho dinheiro, é um negócio extremamente complicado, mas isso aqui te mostra por que as ações americanas estão subindo nos últimos 10 anos aí pra caramba. Será que é algo estrutural ou será que é uma bolha inflando? Pois é. Dá para ver bem, né? Então, o que acontece? Na prática, se nada for feito até o dia 18 de outubro, os Estados Unidos vão dar calote pela primeira vez na dívida pública americana. E provavelmente ali pelo dia 15, dia 16, eles vão ou suspender ou vão elevar esse teto e para eles conseguirem pagar as contas. Por quê? Atualmente, hoje, os Estados Unidos, o Tesouro americano tem 200 milhões de dólares em caixa. Como se ele tivesse uma conta bancária, ele tem uma conta bancária no Banco Central e ele tem 200 milhões de dólares ali para pagar os títulos que estão vencendo, os títulos públicos que estão vencendo. Só que os títulos públicos que estão vencendo agora, basicamente, somam um valor muito maior que os 200 milhões que ele tem. Então, é preciso que o governo faça essa aprovação, que o Senado faça essa aprovação para que ou suspenda ou seja elevado esse teto da dívida pública americana. E por que vira e mexe, todo ano isso tem que acontecer? Talvez você ache que o Brasil é um país complicado, um país que não consegue ter arrecadação, um país que gasta mais do que arrecada, mas dá uma olhadinha agora em quanto que é o déficit fiscal dos Estados Unidos.
Olha aqui. E você está conseguindo ver do ano de 2000 até o ano de 2020, tá? Ano após ano você consegue perceber aqui por meio desse gráfico que os Estados Unidos, assim como o Brasil, tem um déficit fiscal em momentos aqui ó, muito grandes. Aqui em 2008, 2009 foram os impactos aqui da crise do subprime, da bolha imobiliária americana, e acabou fazendo com que em 2020, deixa eu até dar uma reduzida aqui, em 2020, olha o tamanho daquela barra ali para baixo. Foi um déficit fiscal muito grande, mas também é um país que tem déficit. Não é as mazelas, às vezes a gente pensa que é só o Brasil que tem problema, que é a jabuticaba brasileira. Não, gente. A economia internacional também está muito frágil, principalmente os Estados Unidos, que é um dos países mais endividados do mundo. Tem toda essa solidez, essa pujança, a maior economia do mundo, mas é uma economia extremamente frágil por conta de todo esse endividamento. E talvez você pode estar pensando assim, poxa, diante de um cenário tão ruim, Vinícius, agora eu consigo perceber, eu consigo entender por que os Estados Unidos podem entrar numa recessão. Por quê? Qual é a lógica aqui da Janet Yellen? Se os Estados Unidos eles rompem com o elo de confiança de que eles vão pagar a sua dívida, mesmo que rolando uma dívida, o que é rolar uma dívida? O que o governo precisa fazer? Ele precisa de aprovação para quê? Ele tem uma dívida vencendo agora, ele não tem dinheiro para pagar. Essa é a realidade da maior economia do mundo, aquela que vocês não, mas a maioria das pessoas acha, meu Deus, vai investir nos Estados Unidos, você acha que está fazendo um baita negócio. Mas basicamente ele não tem dinheiro para pagar essa dívida aqui. Então ele faz uma nova dívida de um prazo mais longo para pagar essa dívida de um prazo mais curto. Sabe aquela pessoa que está enrolada com tudo que é tipo de empréstimo, cheque especial? Prazer, Estados Unidos, Brasil e vários países do nosso planeta. Então, se não for pago, se romper o elo de confiança com o investidor, isso vai gerar uma série de fatores, uma série de acontecimentos que pode levar os Estados Unidos a uma crise, fora o que a gente já está vendo aí da inflação americana vindo bem mais alta do que a meta. A gente vê inflação na Alemanha, em vários países do mundo, os Estados Unidos querendo diminuir a quantidade de dinheiro que eles injetam na economia, porque eles injetam 120 bilhões de dólares todo mês para o país, conseguindo entrar em crise. Então, assim, é uma grande bolha sendo inflada que os negócios estão vindo tudo ao mesmo tempo e pode gerar uma recessão nos Estados Unidos. E aí, para vocês que me acompanham há mais tempo, ou para a galera que está chegando aqui, talvez saiba, talvez não, que tem um investimento chamado dólar, que nos ajuda a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E talvez você comece a pensar e fique essa dúvida na cabeça. Espera aí, Vinícius, mas se tiver uma crise nos Estados Unidos, basicamente isso espalha um temor, uma aversão a risco, um medo nos investidores no mundo inteiro. E basicamente os investidores começam a sair dos ativos de risco, começam a deixar de investir em ações. E aí eu teria o dólar que se valorizaria por ser uma antiação. Só que, o que é uma antiação? É um investimento que se valoriza quando as ações caem. 2, 3 vezes mais do que a queda das ações, pelo menos. Focando no longo prazo, tá? Só que, se os Estados Unidos entrar em crise, viu gente, quase caí aqui. Só que se os Estados Unidos entrarem em crise, entrarem em recessão, o dólar vai cair, a moeda deles vai se desvalorizar. Para que está tudo errado. Estados Unidos em crise, essa foi uma das perguntas que eu recebi bastante nos últimos dias. Se os Estados Unidos entrarem em crise, tiver uma recessão por lá, o dólar vai cair, vai parar de funcionar, o metro não funciona mais, meu Deus do céu, gerou aquele medo, aquela tensão toda. Mas ó, nada tem a ver com a economia dos Estados Unidos, a cotação do dólar. Como assim, Vinícius? Para aí. Exatamente. A cotação do dólar não tem nada a ver com a economia americana. Quando a gente está falando quanto que é a cotação do dólar em relação ao real, você sabe como que isso é definido? Basicamente, desde 1999, quando foi adotado o regime do câmbio flutuante, o quanto vale o dólar varia conforme a entrada e a saída de dólares do nosso país. Então, quanto mais entra dólar, significa o quê? Significa que existe mais dólar disponível. Quanto mais investidores estrangeiros entram com dólares no Brasil, mais está disponível, mais barato fica o dólar. A cotação do dólar cai. Quanto mais saem dólares aqui do Brasil, mais escasso fica o dólar. Mais o dólar vale. Então, entrou muito, dólar cai. Saiu muito dólar sobe. Essa é a dinâmica. Por quê? A cotação de uma moeda nunca é algo absoluto, sempre é algo relativo. Ou seja, a cotação do dólar em relação ao real pode subir, ao mesmo tempo que a cotação do dólar em relação à libra esterlina pode cair. Ao mesmo tempo que a cotação do dólar em relação ao yuan pode subir. Ao mesmo tempo que... Você entendeu? Então é sempre a comparação de uma moeda com
com outra moeda. Nunca é algo absoluto. A economia americana está entrando em crise, o dólar vai cair. Pelo contrário, o dólar vai explodir num cenário como esse. Por quê? Por conta de algo que eu falei agora há pouco aqui, chamado aversão a risco. Os investidores eles ficam com medo. Poxa, está tendo uma crise nos Estados Unidos, isso vai espraiar uma série de consequências para o mundo todo, mexe com os investimentos diretos, mexe com a confiança dos investidores em renda variável. Então, sempre quando tem uma crise em um país desenvolvido ou uma crise internacional, isso gera uma aversão a risco no mundo todo. Principalmente os investidores estrangeiros, eles deixam de investir nos países subdesenvolvidos, como por exemplo é o Brasil, né? E aí, quando eles deixam de investir, o que acontece? Eles vendem ações, porque eles vêm investir aqui onde? Na poupança, no CDI, que vai estar rendendo 7% ao ano, 5% ao ano, 8% ao ano? Claro que não acredito em história da carochinha, tá? Eles vêm investir em ações, majoritariamente. E aí, vendendo ações, as ações caem, tirando os seus dólares do país, mesmo com os Estados Unidos em crise, o que acontece? Dólar sobe, dólar voa. Então, mesmo em um cenário de crise nos Estados Unidos, a cotação do dólar pode subir e o normal, o esperado é justamente que ela suba. A única coisa que importa é o fluxo cambial. Anota isso. O que define a cotação do dólar é o fluxo cambial. Quanto mais tranquilidade existe na nossa economia aqui e na economia internacional, mais o investidor estrangeiro foca em vir investir em países subdesenvolvidos, porque tem o maior potencial de rentabilidade. Quanto mais estresse tem aqui dentro do país, economicamente falando, e fora do país, mais ele fica com um temor, uma aversão a ter risco investindo em um país subdesenvolvido. E aí o dólar sobe. Independente se os Estados Unidos estão na pior crise da sua história ou se eles estão no momento de crescimento da economia, tanto faz. Então decora, dólar não cai com os Estados Unidos em crise, não cai com os Estados Unidos em recessão, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa é a cotação do dólar em relação ao real. Outra coisa é a força do dólar perante o mundo, perante a comercialização, as transações internacionais. Isso é uma outra coisa. Tá, Vinícius, mas com os Estados Unidos entrando em recessão, o dólar não pode deixar de ser a moeda mundial, ele não pode deixar de ser aquela moeda que vai deixar de ser usada como moeda mundial? Olha, até pode. Dá uma olhada na minha tela agora para você ver qual é a realidade, qual é o cenário hoje. Ó, o que define, o que garante uma moeda como aquela que é a moeda mundial? São duas coisas. A primeira dessas coisas é a quantidade de dívida emitida numa moeda específica. Aqui nesse gráfico você pode ver que a quantidade hoje de dívida emitida em dólar está na casa de 12 trilhões de dólares, tá? 12 trilhões de dólares. Se a gente for olhar, por exemplo, a dívida emitida em euro, vai estar na casa de 4 trilhões, que é o que está mais próximo dele. Então é uma diferença absurda, uma diferença brutal, gigantesca que a gente tem aqui. Tem muito mais dívidas sendo feitas em dólar do que qualquer outra moeda. E onde que as grandes empresas multinacionais, onde que elas focam em emitir dívida? Na moeda que seja mais estável. É por isso que a confiança maior que existe hoje é no dólar, 3 vezes mais, sob o ponto de vista desse indicador, do que no euro. Então, assim, pode ser que o dólar seja não seja mais a moeda mundial daqui 50 anos? Pode. Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Difícil, tá? Por quê? Precisa ter todo um rearranjo do endividamento, todo um rearranjo das transações, todo um rearranjo que demora décadas geralmente. Vamos pensar na última vez que isso aconteceu. A libra esterlina era a moeda mundial de 1871 até 1944, que foi quando os Estados Unidos implantou o Plano Marshall, que basicamente o que os Estados Unidos fez foi genial economicamente falando, né? Ele financiou a guerra, depois financiou a reconstrução dos países que participavam da guerra. E aí ele emprestava dinheiro a juros bem baixos para esses países serem reerguidos, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E com base nisso, por ele ter feito isso, ele transacionou muito dólar, muita dívida foi emitida em dólar, foi o começo de todo aquele processo que eu te mostrei nessa última imagem, e basicamente a partir dali o dólar se tornou a moeda mais comercializada no mundo. O outro fator que determina uma moeda mundial, digamos assim, é a quantidade de reservas. E hoje, qual é a moeda que os países mais têm reserva? É em dólar. E é massiva assim, a diferença. Então, vai demorar muito tempo. Isso vai acontecer em algum momento? Provavelmente vai. Por quê? Aconteceu com a libra esterlina. Pode acontecer com o dólar também. Desde 44 até hoje, ele é considerado a moeda mundial, mas pode passar para uma outra moeda. Agora, não faz sentido você ter algum medo
de que o dólar deixe de ser a moeda mundial. Tem até alguns mensageiros, cavaleiros do apocalipse, que ficam falando o dólar vai morrer, o dólar vai acabar, etc e tal. Só que não tem problema. Primeiro, o dólar não vai acabar. Segundo, o dólar não vai morrer. Ele pode deixar de ser a moeda de reserva mundial. Ele pode deixar de ser aquela que é elencada e não é oficial como a moeda mais transacionada no mundo, a moeda mundial. Só que, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o preço, por exemplo, da libra esterlina, que foi aquela moeda que deixou de ser a moeda mundial em 1944. Vamos olhar o desempenho dela de 2000 para cá, ó. Ela continua até hoje valendo mais que o dólar. O que você está vendo aqui? Nessa linha você está vendo quanto em reais é uma libra esterlina. R$ 7,27. Agora você está vendo a cotação do dólar nessa linha vermelha. Você está vendo aqui que o dólar, nesse momento, está 5,37. Então, mesmo essa moeda aqui, tendo perdido aquele posto de moeda mundial, ela mesmo assim vale mais do que o próprio dólar. Ou seja, se você está com algum receio de que aconteça uma recessão nos Estados Unidos, é bom você ter esse receio. Uma hora vai vir, é normal. Toda economia no capitalismo se comporta em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de queda. Crescimento, crise. A crise tem que existir para vir o próximo crescimento. É assim que funciona o capitalismo. E nos momentos de crise é simples. O dinheiro ele flui naturalmente das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. Quem estiver pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, porque os Estados Unidos entrarem em crise, as ações vão desabar muito por aqui, espera 40%, 50%, 60% de queda. Quem estiver preparado, basicamente, vai lucrar independente da queda das ações. Quem estiver despreparado, naturalmente o dinheiro vai fluir para as mãos dos preparados, como acontece em qualquer crise. Pode vir uma crise econômica, o dinheiro não vai sumir, ele não é queimado, ele só troca de mãos. As cartas são reembaralhadas. Então uma hora vai vir crise nos Estados Unidos? Vai. Existe uma bolha inflando? Existe. Essa bolha vai estourar ou vai ser desinflada? É difícil ser desinflada, é mais normal que estoure. Mas eu não vou ser o mensageiro do apocalipse e dizer que vai ter crise. Vai ter, em algum momento vai ter, porque é normal. Agora, quando? Isso a gente não sabe. Mas mesmo em um cenário de recessão, e ó, antes de eu falar nisso, eu não acredito que vai ter uma recessão agora, não acredito que os Estados Unidos vão dar calote na dívida pública agora, porque sempre tem essa lenga-lenga e ali nos 45 do segundo tempo eles vão lá, ou suspendem o teto, ou elevam o teto e não cumprem a lei. Infelizmente esse é o processo que existe hoje. Mas não tenha medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mesmo que os Estados Unidos entrem em crise, mesmo que no futuro, daqui 30 anos, o dólar deixe de ser a moeda mundial, ele ainda serve como antiação. Ele ainda serve como investimento que vai se valorizar pra caramba quando as ações caem. Por quê que eu afirmo isso? Olha, a direção, por exemplo, da libra esterlina é a mesma direção do dólar em relação ao real. É a mesma direção. Muda pouca coisa. Claro que no longo prazo é melhor eu pegar a moeda mundial daquele momento, porque ela tem mais liquidez, é mais negociada, entre alguns outros critérios aqui. Mas mesmo se eu mantiver, e quando for substituído, a gente vai fazer a migração. Mas mesmo que se eu tivesse só a libra esterlina e não tivesse dólar hoje, eu ia acabar me dando bem. Não tão bem. Eu ia perder um pouquinho de potencial, mas eu ia acabar me dando bem. Então, crise dos Estados Unidos não tem nada a ver com dólar em queda. Na verdade, o dólar com certeza vai explodir num cenário como esse e eu não tenho medo da crise vir por conta desse contexto agora da dívida pública americana, mas que vai vir, que vai ser forte, que muita gente vai perder dinheiro, porque vão optar por ficar apostando no que acham que vão subir, não vão estar preparados. Aí você decide, você quer lucrar às vezes, depois não lucrar em outros e perder o dinheiro que você lucrou antes depois, ou você quer lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Esse é o processo. Se você não sabe como fazer isso, é muito simples. A partir do dia 18 agora, eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, chamado Jornada Sempre em Alta. É um conteúdo sem enrolação, tá? Não vou ficar lá te encantando, te passando algumas coisinhas e deu. Você vai aprender o passo a passo que faz qualquer pessoa ter rentabilidade tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa. Tanto quando as ações sobem, quanto quando as ações caem. Independente de crise ou crescimento da economia, você vai investir como um adulto, uma pessoa madura, não um maluco, uma criança que fica fazendo aposta. Não é assim, tá? Esse evento é mesmo para aquelas pessoas que nunca investiram na vida. Você vai conseguir aprender esse passo a passo. É a mesma jornada inicial de todas as mais de 1000 pessoas que hoje já conseguem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, aquelas pessoas que têm a minha mentoria
próxima, tá? Esse evento é online, gratuito. Como é que você faz para se inscrever? Basicamente, se você está me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se você estiver me assistindo pelo Instagram agora, o link vai estar no meu perfil no Instagram. Clica lá, faça uma inscrição gratuitamente. Você já vai receber uma aula prática por e-mail, já começa o aprendizado e vai aquecendo, porque dia 18 começa o último evento sobre investimentos da tua vida. Você não vai precisar de mais nenhum outro, tá? Curtiu esse vídeo? Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nesse botão, compartilha com mais pessoas, manda aí para 5 pessoas no WhatsApp, um grupo no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui, senão as pessoas vão se descabelar por conta desse contexto aí americano, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.